Notícia que acaba de chegar, a Câmara aprova a PEC da blindagem. A gente vai ao vivo para o plenário da Câmara dos Deputados, nesse momento falando o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Maiorias eventuais não podem mudar princípios básicos da Constituição. O mesmo raciocínio vale para aqueles parlamentares que querem, dentro da lógica da prerrogativa, ter o direito, por palavras, por redes sociais, pelos seus discursos, cometerem crimes de racismo, transfobia, de ataque, de ódio, colocado o tempo inteiro. Nossas falas têm que ser absolutamente defendidas naquilo que é a expressão de alguma opinião política, do debate próprio, não para cometer crimes e seguir cometendo. E além do mais, além disso, esta ideia que inverte a lógica de um deputado que está preso, aqui a gente avalia a manutenção ou não dele da prisão, faz o contrário. Agora, para correr o processo, é preciso autorização prévia desta Câmara. E como disse alguém que defendeu exatamente contrário a isso, entre 88 e 2001, quando este tipo de mecanismo estava previsto, não houve nenhuma autorização para que deputado fosse processado aqui. Ainda mais com a lógica do voto secreto. Falam aqui e constroem uma narrativa de perseguição absolutamente inexistente, porque aqui o que se quer de fato... Tá aí, a gente está acompanhando manifestação no plenário da Câmara dos Deputados, nesse momento falando do deputado Tarcísio Mota, depois da PEC da blindagem ser aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Deixa eu chamar a Dora Kramer para falar conosco. Aí, Dora, primeira votação já deu aprovação. Tem daqui a pouquinho o segundo turno também de votação desse projeto, como é uma PEC, né? Projeto de emenda à Constituição, tem que passar em 2 turnos na Câmara dos Deputados antes de seguir para o Senado. Mas se passou na primeira, a tendência é que passa na segunda também, né, Dora? Certamente, ainda mais um segundo turno sendo feito agora. Eu estou olhando aqui a televisão e não está aparecendo a TV Câmara para saber a votação. Não sei quanto é que foi, quantos votos foram, mas enfim, fato é que foi aprovado. Então agora nesse segundo turno certamente vai ser aprovado e é PEC, né? Emenda constitucional, tem que ir no Senado. Vamos ver como é que é a coisa lá no Senado. Mas como se trata de uma medida em causa própria dos legisladores, acho que não vai ter dificuldade de passar. Aí você pode argumentar, Koba, para mim, mas o número de deputados teve dificuldade lá no Senado e o veto do Lula, que deve vir, vai ter dificuldade para ser derrubado. Sim, mas era interesse, dali era um interesse que não englobava os senadores, tá certo? Esse engloba os senadores, porque são parlamentares que vão poder ter todas essas proteções e agora o foro privilegiado englobando o presidente de partido. Pode um negócio desse? Mas da onde? Quer dizer, nem nos piores sonhos de maluquice que a Câmara promove, eu podia imaginar isso. Até o outro texto, a primeira discussão, lembra que estavam falando que é preciso acabar com o foro privilegiado? Eu já dizia que eles não querem acabar com o foro privilegiado. Querem deixar todo mundo no foro privilegiado, no Supremo, e aí criar uma barreira para as ações chegarem no Supremo. Aí ficam protegidos, que aí não ficam na primeira instância, não ficam nos órgãos colegiados, nos tribunais colegiados, a chamada segunda instância, ficam lá no Supremo e como aí nenhuma ação chega no Supremo, fica todo mundo impune. Esse é o resumo do que acabou de acontecer na Câmara. Acho que vai ser confirmado no segundo turno e suponho que seja confirmado também no Senado, porque é algo que atende aos interesses dos deputados e senadores, por mais que fira qualquer lógica, não estou nem dizendo interesse nacional, porque esse aí também é exigir muita coisa, né? Que queiram que se debrucem sobre isso. Eu digo assim, fere a lógica, fere o bom senso, fere a decência e principalmente não, além disso, fere o decoro parlamentar.
A gente vai agora ao vivo diretamente para Brasília com a Vitória Abel, que daí sim tem todos os detalhes sobre votação, né? Isso aconteceu agora há pouco, né, Vitória? Aprovação em primeiro turno. A expectativa é de que o segundo turno se dê ainda hoje também? Explica pra gente. Isso mesmo, Kobayashi, foi aprovado agora há pouco por 353 votos favoráveis essa PEC da blindagem, 143 votos contrários, portanto, um placar de certa folga, 45 votos sobrando aí sendo favoráveis à matéria, 45 votos de diferença, seriam necessários, na verdade, 308 votos para que essa PEC fosse já aprovada. Foram, então, dados 353 votos a favor. Portanto, 45 votos a mais do que o necessário para que essa PEC seja aprovada. Essa aprovação, portanto, aconteceu em primeiro turno, deve acontecer ainda em segundo turno hoje, essa é a expectativa, porque é 9 horas aqui da noite, 9h13 nesse momento, ainda é um horário relativamente cedo para os deputados que costumam votar até tarde em determinadas matérias, e inclusive existe já um debate aqui na Câmara de que esse texto, caso chegue ao Senado amanhã, possa também já avançar nas mãos de Davi Alcolumbre no Senado Federal, já que o presidente do Senado, de acordo com aliados de Hugo Mota, também tem interesse de que essa matéria avance. Nesse momento, deputados de esquerda, do PSOL principalmente, estão protestando contra essa matéria, dizendo que ela é inconstitucional, que o STF deve barrar essa medida. E em cima ali da mesa diretora, perto de Hugo Mota, muitos parlamentares, é claro, do Centrão, principalmente do União Brasil. O ex-líder do União Brasil aqui na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, está lá em cima, junto também Paulo Aze, que é um deputado também relevante do União Brasil, para comentar esse resultado ali junto com Hugo Mota, naqueles famosos cochichos que a gente vê entre o presidente da Câmara e seus aliados durante as votações. O que precisa ser feito agora é a votação do que a gente chama de quebra de interstício, que permite que 2 turnos de uma PEC sejam votados no mesmo dia, na mesma noite. Portanto, deve ser aprovado isso daqui a pouco, para aí sim começar uma discussão em segundo turno, lembrando que também tem as votações dos destaques em 2 turnos. Kobayashi. Muito obrigado, Vitória Abel. Segue acompanhando todos os detalhes. Qualquer novidade, volta com prioridade na informação. Deixa eu chamar o Cristiano Vilela. Expectativa de votação do segundo turno para hoje ainda, ô Vilela. O que é interessante é que o regimento fala que tem que ter um interstício, um intervalo de 5 sessões entre a votação do primeiro para o segundo turno. Mas está em desuso, né? Ninguém aplica isso há muito tempo. A gente se lembra da PEC da reforma tributária também, que também foi papum. Primeiro e segundo turno, logo um seguido do outro no mesmo dia. Então a expectativa é que daqui a pouco tenhamos, de fato, uma aprovação já concluída na Câmara dos Deputados dessa PEC da blindagem. Pois é, Kobayashi, quando eles querem, eles dão um jeito, vai lá, mexe, anda, bota 10 sessões numa só e fica tudo resolvido. O fato é que a gente tem se acostumado a ver isso em Brasília nos últimos tempos, onde se passa a maior parte do tempo sem discussão, e não é à toa que as grandes discussões do país nos últimos tempos acabaram migrando do Congresso Nacional para o plenário do Supremo Tribunal Federal. E quando tem alguma discussão relevante, essas discussões são assim, papum, vai, já vota, resolve tudo de uma forma muito rápida, sem o debate necessário, sem a devida prestação de contas à sociedade, especialmente em temas como esse, onde trata diretamente dos interesses de deputados e senadores. E com isso, a gente vai fazendo com que o legislativo se apequene cada vez mais e deixe de lado aqueles temas importantes que acabam não mais fazendo parte das discussões do dia a dia do Congresso Nacional.